A paz, meus amados, mais uma manhã de reflexão da palavra de Deus e nós temos percebido que nós crescemos espiritualmente meditando todos os dias na palavra do Senhor. Hoje vamos meditar em Josué, capítulo 24, do 14 ao 25. Você abre a sua Bíblia e lê com atenção, pois aqui Josué vai explicar ao povo a importância de estarmos alicerçados e aliançados no Senhor. Ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele explica ao povo o quanto Deus já fez, quantos livramentos, quantas provisões, da importância de permanecerem fiéis ao Senhor, de terem uma aliança de santidade, de fidelidade com o Senhor. Você lê nos mínimos detalhes aí na sua casa. Nós sabemos que Josué foi companheiro de Moisés e depois o seu sucessor. Ele era um guerreiro, por isso Deus chamou ele para lutar e defender o povo. Você pode ler mais na palavra. Ele conquistou a terra de Canaã, cumprindo-se a promessa que Deus já havia feito a Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Você sabe que dos 600.000 homens que marcharam a pé do Egito, mais mulheres e crianças, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. E por que os outros não entraram? Não entraram por causa do pecado. Porque quebraram sua aliança com Deus, feita através de Moisés. Foram enterrados ali mesmo no deserto, somente seus filhos puderam continuar a caminhada. Veja o quanto é importante nós permanecermos firme a aliança que nós temos com o Senhor. Então ali havia uma nova geração de pessoas que precisavam fazer essa aliança com o Senhor, renovar, porque o Senhor havia operado maravilhas no meio deles, abrindo o mar, parando o Jordão para atravessarem, parou o sol e a lua e muitos milagres que nós podemos ler aqui na Bíblia. Venceram todos os inimigos externos, mas não venceram o pecado dentro deles. Murmuravam e quiseram adorar a outros deuses. Veja, mesmo eles vendo os milagres, o povo continuava pecando contra o Senhor. Por isso Josué chamou aquela nova geração para fazer uma aliança com Deus. Veja que isso serve de ensinamento para nós. Serve para nós sabermos que tudo aquilo que não agrada ao Senhor, nós temos que tirar do nosso coração. Josué foi fiel na sua aliança com Deus e ele ensinou para a sua geração e ele ensina para nós hoje, para essa geração, para mim e para você, que nós temos que ter uma aliança de temor a Deus. Nós lemos isso em Josué 24:14. A primeira coisa que Josué fez e foi falar ao povo da aliança com Deus é: agora, pois, temei e servi-lo com integridade, com fidelidade. Escute, deitai fora os deuses aos quais vossos pais da além de Eufrates e do Egito serviam e servi somente ao Senhor. Josué chama o povo para temer a Deus, respeitar seu poder grandioso, pois só ele tem poder para operar maravilhas. Para Josué, temor significava servir a Deus com integridade. Escute, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Servir a Deus por inteiro e porque servir a dois senhores nós não podemos. Então essa aliança deve ser voluntária, de coração, com consciência. Por isso Josué perguntou ao povo 3 vezes se realmente eles queriam servir ao Senhor. E também o que significa fidelidade, ser fiel a Deus em tudo e em todo lugar. Ser fiel é cumprir nossos compromissos como falava a palavra. Nós não podemos desviar do caminho que o Senhor tem traçado para nós. Josué adverte esse povo que não poderiam fazer o compromisso com o Senhor e depois
simplesmente não cumprir mais, que o Senhor os castigaria. Muitas vezes nós, na emoção, queremos fazer propósitos e compromissos com o Senhor e na primeira dificuldade nós desistimos. E não é assim que Josué está ensinando, não. Deus está mostrando que nós temos que ser fiel. Josué reforça a importância dessa aliança com o Senhor. Muitos fazem como diz Paulo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, para os quais ele morreu? Por nós ele morreu, então nós temos que morrer para os pecados. Achamos muitas vezes que Deus é tão amoroso, misericordioso e perdoador, que sempre vai continuar perdoando os nossos pecados. Ele perdoa, sim, quando o fizemos sem intenção. Mas se nós continuarmos insistindo no mesmo pecado, o Senhor vai falar conosco cara a cara. Deitai fora os vossos deuses, ou seja, temer a Deus implica abandonar toda idolatria. Deus quer exclusividade para ele. Isso quer dizer que tudo aquilo que não é do Senhor tem que ser colocado fora. Tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que vai contra os princípios do Senhor, nós temos que tirar. E nós temos que amar a Deus em primeiro e único lugar. Tirar do nosso coração crendices, vaidades, misticismos, costumes que não agradam a Deus. Isso é uma libertação de tudo que não é de Deus. Isso é temer ao Senhor, é servir ao Senhor com integridade, com fidelidade e renunciar tudo que não é dele. Aliança de santidade, aleluia. José conhecia o Senhor e sabia o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é um Deus santo e zeloso. Por isso era preciso santidade. Ele havia visto a glória de Deus várias vezes quando falava com Moisés e ele ouvia a sua voz como um trovão. O que é santidade? É lutar contra o pecado dentro de nós. É lutar contra aquelas coisas que vêm na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso coração, que tentam nos afastar do Senhor. O pecado vai nos enfraquecendo, ele vai nos trazendo derrotas às nossas vidas. E santidade é a condição para que Deus opere maravilhas, para que Deus opere milagres. Sem santificação não veremos ao Senhor. Aliança de Deus com a palavra dele. Meditar na sua palavra todos os dias. Não podemos nos desviar de modo algum daquele que é o nosso manual de instruções, de orientações para termos uma vida digna, uma vida de vitórias, uma vida espiritual. Aqui na palavra do Senhor nós temos instruções em todas as áreas da nossa vida. Então nós temos que saber que nós podemos passar por batalhas nas caminhadas, mas nós sabemos que se nós temos essa aliança com o Senhor, Ele está conosco. Assim como o rio se abriu, as muralhas caíram na nossa vida, tudo também vai acontecer. As muralhas vão cair na nossa frente quando nós vamos à frente e temos essa luz que é Deus em nosso caminho. Mas nós não podemos colocar essa luz em outro lugar a não ser à frente das nossas vidas. Aleluia! Em todos os momentos da nossa vida nós temos que consultar a palavra de Deus, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, o que nós aprendemos? Fazer uma aliança com o Senhor, de ler sua palavra, de colocar a Bíblia como livro de cabeceira e levá-la por todo lugar, viagens e por onde nós formos. Não faça nada antes de buscar a palavra de Deus. Muitos cristãos ainda são infantis e a palavra nos diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento.
A palavra de Deus é a verdade que liberta. Então nós não podemos deixar esse nosso compromisso com Deus e nem deixar de realizar os propósitos que nós fizemos com Ele. Então nós devemos pedir perdão ao Senhor e recomeçar, pois o Senhor é quem firma os passos do homem no caminho que nele, para Ele compraz. E não vai cair, não vai ficar prostrado, porque o Senhor mesmo o segura pela sua mão. Aleluia, aleluia. Se você ainda não fez essa aliança com Deus, aproveite essa oportunidade. Não deixe para depois, faça agora mesmo. Faça como Josué ensina aqui na palavra. Leia com calma, com atenção. Medite em cada versículo. Veja quando está escrito integridade, fidelidade, santidade, temor ao Senhor, aliança com sua palavra. Analise cada uma dessas palavras nos versículos e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ainda mais ao seu coração no dia de hoje. Se você já fez aliança com Deus, renove-a a cada dia. Diga a Deus que cada dia você quer estar mais alicerçado e aliançado com Ele, firme nos seus mandamentos, firme na sua palavra, porque o nosso Deus é eterno. O nosso Deus nunca vai falhar em suas promessas. Por isso, faça uma aliança de temor, de santidade, de viver em santidade e de viver de acordo com a palavra de Deus. Faça, renove sua aliança com Deus hoje mesmo. Aproveite agora para fazer aquela oração, aquela conversa com o Paizinho para renovar essa aliança, que eu tenho certeza que vai trazer maravilhas ao teu viver, ao teu caminhar. Você vai ver a diferença na sua família, no seu emprego, no seu círculo de amizades, porque Deus é fiel. Ele jamais falhará em suas promessas. Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus.